A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 1º de dezembro, recordamos hoje Santa Florença de Poitiers e Beata Maria Clara do Menino Jesus, santas que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história de Santa Florença, eremita. Ela nasceu na Frígia, de pais imersos nas trevas do paganismo e que a tinha educado nos mesmos erros. Seus pais eram colonos romanos estabelecidos na Ásia Menor, ao longo da estrada que da Frígia conduzia a Seleucia. Florença é citada no século VII, que narra a vida de Santo Hilário, primeiro doutor da Igreja Latina. No ano de 359, Santo Hilário, exilado há 4 anos e defendendo a fé nos locais entregues ao arianismo, foi para Seleucia, cidade de Issáuria, onde a heresia tinha inspirado um concílio para o final de setembro. Um domingo, passando por uma pequena cidade, que infelizmente a história não diz o nome, ele entrou na Igreja Católica, no momento em que as pessoas já estavam reunidas para a oração. De repente, no meio da multidão, uma menina corre e entra nas fileiras cerradas. Ela clama que um grande servo de Deus está ali e, prostrada a seus pés, implora que, pelo sinal da cruz, ela ingresse no rebanho de Cristo. Ela protesta que não vai se erguer senão após ter seu pedido atendido. Era Florença, que o movimento do Espírito Santo enviava para o grande doutor, cujo nome ilustre não era conhecido no Oriente, e ele fazia conhecido misteriosamente. Hilário deu-lhe sua bênção, que era um símbolo do santo batismo, que ela recebeu alguns dias depois. A piedosa criança não teve só aquela felicidade. Instruída sobre as verdades da fé, durante o curto tempo que lhe podia dar o grande bispo, o pai de Florença, sua mãe e sua família toda se deram a Deus e foram lavados na mesma regeneração. Nós não sabemos o que aconteceu com esta conquista de toda uma família, onde a salvação foi introduzida pelo ministério de um santo e pelo exemplo tocante da inocente Virgem. Para ela, uma via milagrosa foi traçada e ela seguiu. Alguns meses mais tarde, na primavera do ano 360, como Santo Hilário era vencedor dos inimigos de Jesus Cristo e devastador da sua causa, estes reconheceram a necessidade de livrar-se dele do Oriente. Ele retornou ao Ocidente após uma ordem de Constantino. Tomando conhecimento do fato, Florença obteve de seus pais a liberdade de segui-lo, atravessando com ele os mares que separam a Grécia da Itália. Cruzou os Alpes, atravessou as várias províncias da Gália, emocionada ainda pela rápida passagem do grande doutor, e chegou a Poitiers, quando todos comemoravam seu retorno. A fervorosa viajante foi recebida de todo o coração pelo santo, que ela chamava de pai, a mais justo título, dizia ela, do que aquele que lhe tinha dado a vida, pois ela tinha uma segunda vida 1000 vezes mais preciosa. Os ensinamentos que ela recebeu e o modelo de santidade que ela tinha diante dos olhos levaram-na logo uma grande piedade, a um coração dócil à graça que o tinha tão admiravelmente preparado. O conhecimento de Deus e de seu divino Filho, a meditação das verdades reveladas, produziram nela um amor profundo pelas coisas do céu e uma rejeição proporcional às da terra. Este sentimento, tendo aumentado continuamente, levou a solicitar a fuga do mundo numa solidão absoluta, e o santo bispo, cedendo aos seus rogos, após ter provado a sua perseverança, deu-lhe de perto de sua terra uma cela estreita e um pequeno jardim. E foi ali onde ela se fixou para entregar-se continuamente aos piedosos exercícios da vida solitária. Na mesma ocasião, Santa Triace abraçou em Poitiers o igual tipo de perfeição. O grande homem ficou satisfeito de ter colocado perto de todas suas casas anjos visíveis, cujas virtudes o consolavam das impiedades de seus inimigos. O bom pai não abandonava a si mesma na solidão esta menina criada por ele para a graça. Ele a visitava, a enchia de Deus, dirigia sua alma e, voltando em seguida às suas viagens ao campo,
deixava progredir sob a ação do Espírito Santo. Esses avanços foram em breve notados por este grande mestre, que os tinha demarcado em sua sabedoria providencial. A oração contínua da Santa Virgem, suas vigílias frequentes, seus jejuns e outras austeridades apressaram o momento em que o céu se deveria abrir para esta vida angelical. Ela viveu pouco mais de 6 ou 7 anos desde sua reclusão voluntária, e sua alma se uniu ao Senhor em 1º de dezembro do ano 366, na idade de 29 anos. O santo bispo, que ela precedeu de 1 ano, deu-lhe uma sepultura digna dela e dele, no mesmo lugar em que ela se havia santificado por tão admirável sacrifício. Seu corpo foi homenageado por muito tempo, e graças milagrosas atraíam os fiéis. Uma igreja foi construída pouco tempo depois e tornou-se um priorado da abadia vizinha. Quando os séculos trouxeram guerras sucessivas a Poitiers, com todas as calamidades que as acompanhavam, o pequeno edifício teve o destino de uma série de outros, muito mais importantes, e durante tantos anos infelizes, as relíquias da Virgem humilde e gloriosa foram perdidas e completamente esquecidas. Como o domínio de Celle não tinha deixado de pertencer aos bispos de Poitiers, de quem derivava seu nome, somente no século XI, um de seus sucessores as descobriu em Comblain e as transportou solenemente até Poitiers. Colocados na catedral, no pavimento entre o altar da Virgem Maria e de Santa Madalena, uma capela foi anexada a este último, sob o patrocínio de Santa Florença. No entanto, os seus despojos não permaneceram enterrados por muito tempo. Eles, que se tornaram tão valiosos para os habitantes de Poitiers, um bonito relicário de prata foi dado a eles. A cada ano, nas célebres procissões das rogações, esse belo relicário era usado ao lado do que continha os restos mortais de São Pedro. Recorriam também a santa em secas e outras calamidades públicas, para ter, como diz um velho historiador, chuva ou tempo sereno, desde o dia ou no dia seguinte à procissão, como eu vi fazer por várias regiões. Mas o dia 27 de maio de 1562 chegou. Naquele dia, as hordas bárbaras que protestavam contra a fé e os templos saquearam todas as igrejas de Poitiers. Santa Florença não obteve graças para aqueles que queimaram todas as relíquias, e as suas foram envolvidas pelas chamas como as outras. Felizmente, em 1698, uma descoberta veio compensar a igreja matriz desta perda que pensavam irreparável. Uma parte do corpo santo havia sido deixada em sua segunda sepultura, atrás do coro da catedral, e a sua autenticidade pode ser reconhecida. A igreja então não tinha recursos suficientes para mandar fazer um relicário adequado. Preferiram depositar os santos ossos sob o altar-mor, onde eles ainda estão. É por isso que o capítulo faz a cada ano, no dia 1º de dezembro, a festa de Santa Florença. Que possamos pedir a sua intercessão. Amém. Neste dia também recordamos a Beata Maria Clara do Menino Jesus, Virgem e Fundadora, um rosto da ternura e da misericórdia de Deus. No dia 15 de junho de 1843, na Amadora, perto de Lisboa, no seio de uma família de origem nobre, nasceu uma menina a qual foi dado o nome de Libânia, do Carmo Galvão Mexia de Moura Teles e Albuquerque. Órfã aos 14 anos, foi acolhida no Asilo Real da Ajuda, no qual recebeu desde logo uma formação humana e espiritual condizente com a sua posição social. Em 1862, deixou a referida instituição e foi acolhida como dama de companhia na família dos Marqueses de Valada, seus parentes. Em 1867, intuindo no seu íntimo o chamamento do Senhor para a vida religiosa, transferiu-se para o pensionato de São Patrício em Lisboa, junto às terceiras caputinas de Nossa Senhora da Conceição, e em 1869 vestiu o hábito de terceira e assumiu o nome de Maria Clara do Menino Jesus. Para poder superar alguns obstáculos postos pelas leis portuguesas que proibiam qualquer forma de vida religiosa, a irmã Maria Clara do Menino Jesus foi enviada pelo orientador espiritual da Fraternidade das Capuchinas, Padre Raimundo dos Anjos Beirão, à França, onde no mosteiro das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras e Mestras de Calais fez o noviciado,
e em 14 de abril de 1871 emitiu os votos. Logo após o seu regresso a Portugal, a irmã Maria Clara foi nomeada superiora do convento de São Patrício e, sob a segura orientação do padre Raimundo Beirão, iniciou um processo de reforma na comunidade das Capuchinas, transformando-a no berço das Irmãs Hospitaleiras Portuguesas, com o nome de Irmãs Hospitaleiras dos Pobres pelo Amor de Deus. Em 1874, esta instituição foi reconhecida pelo governo português como Associação de Beneficência e, em 27 de março de 1876, obteve a plena aprovação do Papa Pio IX. A congregação nascente teve desde o início um grande florescimento de vocações e de obras, mas ao mesmo tempo foi alvo de muitas calúnias e oposições. Apesar das muitas dificuldades, Madre Clara continuou serenamente a sua obra de apostolado, repetindo muitas vezes que nada acontece no mundo sem a permissão de Deus. Na verdade, ela permaneceu sempre totalmente fiel ao Senhor e à sua vontade, dedicando-se por inteiro ao crescimento espiritual das suas irmãs e à realização de muitas obras de apostolado para bem de todas as almas. Ao longo de 28 anos, presidindo aos destinos da congregação, recebeu cerca de 1000 irmãs e com elas tornou-se, podemos dizê-lo com toda segurança, pioneira da ação social em Portugal, fundando mais de 142 obras distribuídas por hospitais, enfermagem, ao domicílio, creches, escolas, colégios, assistência a crianças e idosos, cozinhas econômicas, entre outras. Nessas instituições, o pobre, o doente, o desvalido de toda sorte puderam conhecer o amor e os cuidados de mulheres dedicadas inteiramente ao serviço dos mais necessitados, experimentando assim a ternura e a misericórdia de Deus. A exortação frequente, trabalhemos com amor e por amor, era a síntese do seu viver. Só a caridade a norteava. Toda a sua vida foi um gastar-se no labor contínuo, de fazer o bem onde houver o bem a fazer, lema de ação do Instituto por ela fundado. Esta mesma ação foi estendida progressivamente na Angola, no Guiné e Cabo Verde. A irmã Maria Clara do Menino Jesus faleceu no convento das Trinas, em Lisboa, no dia 1º de dezembro de 1899, com 56 anos, vítima de doença cardíaca, asma e lesão pulmonar. Foi sepultada 3 dias depois no cemitério dos Prazeres, acompanhada de enorme multidão de fiéis que reconheciam a sua santidade. Sepultada no cemitério dos Prazeres, foi trasladada em 1954 para o convento de Santo Antônio, em Caminha, e repousa a partir de 1988 na cripta da capela da Casa-Mãe da Congregação, em Linda Pastora, Patriarcado de Lisboa, onde ocorrem inúmeros devotos a implorar a sua intercessão junto de Deus. Em 21 de maio de 2011 foi o dia escolhido pela Sé Católica para a beatificação de Maria Clara do Menino Jesus em Lisboa, cidade onde morreu a nova beata. A Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição foi fundada pela irmã Maria Clara do Menino Jesus e pelo padre Raimundo dos Anjos Beirão. A irmã Maria Clara do Menino Jesus fez da sua vida um verdadeiro lava-pés no serviço aos irmãos mais necessitados, norteada pela sua forte adesão a Jesus, seu mestre e guia. Só uma alma de fé poderia levar a cabo tão grande empreitada de amor. Eis alguma das suas máximas que nos sintetizam a sua grande fé e que, por certo, são o segredo da sua obra. Trabalhemos com fervor e verdadeiro espírito de fé, essa fé que opera prodígio. É necessário sermos generosas para com Deus, que tão generoso tem sido para conosco. Trabalhando, amando e esperando, teremos correspondido à vocação a que Deus nos chamou. Todo o tempo que por Deus não é ocupado é perdido para a eternidade. E que assim possamos pedir a intercessão desta grande beata. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Mãe Clara, pelo amor que tivestes a Jesus Eucaristia e para a glória do seu santíssimo nome,
pela filial confiança em Maria, Mãe das Dores, e para a exaltação da sua Conceição Imaculada, confio-me à tua proteção. Suplico-te e cura, e atende às preces de quantos pedem a tua intercessão junto de Deus. Amém. Beata Maria Clara do Menino Jesus, rogai por nós. E Santa Florença, rogai por nós.